Não, tá, aí o pessoal entender, né? A internet tá ligada o tempo inteiro. O Wi-Fi não desliga. O Wi-Fi não desliga. Insônia? Eu ia perguntar isso. Porque quem é usuário da erva há muito tempo, sim, falam que quando corta, um dos grandes problemas é a insônia, né, Julião? Sim, então tem um pouco da insônia, mas também resultado do Covid ainda. Então toma ansiolítico, toma remédio ainda para dormir. Mas cada vez que passa, eu me sinto melhor. Caramba. Não tive assim nenhuma crise, assim, preciso, estou desesperado, assim. Não, tudo, a minha vida vai acabar. Em nenhum momento. Mas eu já tive essa experiência também quando eu fui no Kuwait. Ah, é verdade. Mas não passei nenhum sufoco com relação a isso. É verdade. Mas agora com relação à testosterona, cara, eu acho que eu não estou ruim exatamente pelo tratamento que eu venho fazendo. Se eu não estivesse fazendo esse tratamento, com certeza eu já estaria mais depressivo. Clomifeno, Choriomon, essas coisas? Choriomon, fazendo o combo aí completo para poder produzir um filho. Foi um combo. Como que é? Explica um pouco desse combo. É o Monster Pack. Com você a gente tem alguns cuidados, né? É o pós-Covid, então é um físico extremamente inflamado. Sim, eu mantenho o uso do Xarelto até hoje. Pois tem algumas alterações que a gente tem que prever. E o que é a ideia? Primeiro, que você produza, né, bastante espermatozoide de boa qualidade. Segunda coisa, todo tratamento para fazer voltar a produzir testosterona, ele é baseado em moduladores de receptor de estrogênio. Logo, não dá para a gente fazer subir sua testosterona muito rápido. Por quê? Como é que o corpo ele entende o SERM? Né? SERM, não SARM. O SERM ele é como se fosse um estímulo pela inibição. O clomifeno ele atua 32% no hipotálamo e atua 68% na hipófise, bloqueando o receptor de estrógeno. O corpo entende masculino, tá? O feminino é diferente. O corpo masculino ele entende que esse bloqueio de estradiol, na verdade, é uma queda de estradiol. Então, o que o corpo faz? Produza mais hormônio. Por quê? O estradiol para o homem ele é fundamental para a cognição, fundamental para o controle de lípides, fundamental para o metabolismo ósseo. E diferente da mulher, o homem tem muito pouco estradiol. Ele tem uma proporção entre 20 e 30 para 1. Tá? Só que isso é uma mensagem enganosa. Por quê? Porque ela é feita a partir de um bloqueador de receptor. Então, na verdade, o que você está usando é um tipo de estrogênio. Só que ele bloqueia o receptor e ele tem os efeitos colaterais como se fosse de um estrogênio. Então, quando a gente faz uma terapia para voltar a produzir testosterona, eu tenho que dar o efeito bom do SERM, do clomifeno no caso, né, que a gente está utilizando. Só que eu tenho que fazer essa dose progressiva acompanhando, tirando os colaterais. Que, por exemplo, vai ser o aumento de proteínas carregadoras. Então, por exemplo, aumenta o SHBG. E quando você aumenta o SHBG, você tem um aprisionamento da testosterona livre e, portanto, você tem uma diminuição do efeito periférico. Você tem um aumento da TBG, então você tem um aprisionamento de T4. Esse T4 ele vai converter menos na periferia, então é como se a tireoide ela ficasse também, entre aspas, mais lentinha. Então existem coisas que a gente ajusta para isso não acontecer. Você tem um aumento de CBG, de proteína ligadora de cortisol. Tanto que se a gente fizesse o cortisol sanguíneo hoje, o que vai acontecer? Ele vai dar um cortisol mais alto. E se a gente quiser ver o seu cortisol real, a gente tem que dosar o cortisol livre, que é o cortisol da urina de 24 horas. Tá? Ou o cortisol salivar, mas eu prefiro da urina de 24 horas. Então, eu seguro esses colaterais e vou te dando uma dose progressiva para a gente ir também aumentando. Por quê? Você estava com uma testosterona? Pode falar? Pode. Tá, estava 160. Pensa o seguinte. O mínimo é? A testosterona de um homem, né, o que a gente chama de horizonte azul, é de 600 a 800. Isso é o que você tem o melhor efeito da testosterona. O limite superior 940, o limite inferior, né, 350 para diabéticos, 300 não diabéticos. Então é isso que só para saber de número, tá bom? Acima de 941 a gente chama de hipergonádico, abaixo de 350, 300 a gente chama hipogonádico. É o meu caso. Só que para você, a gente vê alguns estudos, né? Então tem, por exemplo, a professora Ruth Klapausch. Ela tem um estudo mostrando que quando você tem a testosterona abaixo de 433, você tem aumento de risco de doença metabólica. Não, doença metabólica. Ou seja, você tem uma predisposição para obesidade e dislipidemia. Quando você tem abaixo de 350,
você tem risco cardiovascular. Por quê? A testosterona, ela cuida do que é a elasticidade do endotélio. Na realidade, a elasticidade da parede das artérias. E aí o que acontece? Você começa a ter um endurecimento do seu sistema circulatório, pelo menos do seu aparelho arterial. Você está com 160. E o que manda naquilo que é medicina? Por isso que medicina não é, por exemplo, engenharia. Ah, não, vamos fazer você ficar com 800 de testosterona assim. O que manda na saúde é uma coisa chamada valor de referência crítica. O que é isso? Me interessa a controlar o que é a tua produção de testosterona comparado ao que você tinha. Se você vai, por exemplo, para 320, ainda é abaixo? Sim, só que é o dobro que você tinha. Então eu tenho que subir com você devagar. 160, 250, 300, 360, 400, até chegar naqueles 600 a 800, onde a gente vai ficar oscilando. E aí o que a gente vai querer? E o que você vai experimentar? Você vai ter o efeito bom da testosterona, você não vai ter o excesso do efeito colateral do CERM, porque dá para você fazer o cara ficar com usando clomifeno com 1.500 de testo. Só que a quantidade de clomifeno que você precisa fazer isso, ela vai ter um efeito de estradiol. Aí seu estradiol você fica na consegue, através de clomifeno, passar da base suprafisiológica? Tranquilamente. Caramba, só que não vale a pena. Por quê? Não, porque eu sei que não vale a pena, mas eu achava que com um estimulador como clomifeno, isso não seria possível. É o que a maioria das pessoas acha, Renato, porque também o que acontece? A gente precisa entender o que são as condições do testículo, né? Vamos falar verdade agora, né? Que todo mundo tem que ouvir, por quê? Você tem que tomar uma decisão onde você sabe das repercussões. Se você sabe o que você está fazendo, então ótimo, né? Risco é risco. Leva a uma condição de insuficiência testicular precoce. Por quê? Porque você usa o androgênio, você tem uma atrofia do testículo. Você perde de produzir. Exato. E você perde muito célula estromal. Você perde muito, por exemplo, célula de Sertoli, que é a que produz o espermatozoide. E você vai perder também célula de Leydig, que é a que produz a testosterona. Então, como que a gente identifica isso? Quando você tira o androgênio do paciente, ele faz o primeiro tratamento, ele tem um desbloqueio do eixo dele. E um dos sinais ruins é o quê? O FSH fica maior do que o LH. Ou seja, existe uma deficiência estromal. Esse cara ele tem uma deficiência da glândula, não necessariamente da célula produtora de testosterona. Então isso já é um sinal para a gente ficar de olho. Por quê? Porque quer dizer que mesmo ele voltando à produção de testosterona, não é 100% que ele vai voltar à produção de espermatozoide. E não é 100% que esse espermatozoide que ele vai produzir é um espermatozoide sadio, né? Porque tem isso também, que a gente mede por uma das coisas chamada índice de Kruger, né? Para você ver se esse espermatozoide está legal ou não. Então o pessoal acha que TPC é uma coisa simples e que assim, um mês de clomifeno normal. Resolve. Não, cara, um TPC bem feito, ele dura de 4 a 6 meses. Principalmente se você quer engravidar. Porque aí o Júlio ele não vai engravidar na primeira leva de espermatozoide. Ele vai engravidar lá pelo 3º, 4º mês, porque aí ele já tem um espermatozoide melhor formado, mais maduro. Que aí vem aquelas histórias de epigenética, né? O que é epigenética? É o que você adiciona, explicando de uma forma muito simples, ao seu gene. Tá? O que a gente estuda há muito tempo, principalmente os endocrinologistas? Eles estudam uma coisa chamada mutação de novo. O que é mutação de novo? É uma mutação do seu DNA que existe no seu gameta, mas não existe em você. E qualquer manipulação da função, né, do seu sistema reprodutor, você pode levar a uma modificação do que é o seu DNA e mutações de novo. Né? E a gente fala isso para ter filho é uma coisa muito séria, né? Porque você pode, né, nessas condições, ter a geração de uma criança com um problema genético grave, às vezes até incompatível com a vida. Então, quantos pacientes a gente já fez... já tratou retirada de esteroide, ele tentou engravidar e a mulher ficava perdendo filho. Aí levava no gineco para fazer FIV e tal, perdia a criança. E aí, assim, alguns médicos fazem biópsia de embrião. Eu não sei por que raio que a Anvisa ela se meteu em proibir biópsia de embrião. Cara, precisa fazer. Você está fazendo um procedimento extremamente delicado, você precisa saber se tem uma doença genética nesse embrião. Né?
E aí, quando fazia o estudo do DNA do embrião, pela biópsia do embrião, o que eles descobriam? Eles descobriam doenças genéticas precoces. Então, a mulher, por exemplo, tinha ovulado 8 óvulos. Olha que legal. E o homem tinha lá os espermatozoides. Fazia fecundação in vitro e aí observava-se aqueles ovos que foram fecundados, que sobraram. Então, desses 8, muitas vezes descartava 6, descartava 7. E para você fazer uma FIV, que é um procedimento caro, quanto custa uma inseminação artificial? Por sessão, de 16 a 25 mil reais. É isso que você vai gastar para ter filho de uma forma assistida, né? Cara, você fazer um implante, a chance daquilo não dar certo é grande. Então, quando são mulheres jovens, normalmente o que eu observo os ginecologistas que lidam com fertilidade, né, eles fazem implante de 2, às vezes 3 óvulos. Quando é uma mulher que tem mais idade, aí toma-se um pouco mais de cautela, porque uma mulher de, por exemplo, 40, 45 anos, fazer um parto gemelar é uma torada, né? É um negócio até mais perigoso. Agressivo. Então, o que é a escolha do seu tratamento, ela prevê essas coisas. Ela prevê segurança para você, prevê segurança para a Bia, prevê o seu bem-estar e prevê que você sinta que a coisa está indo gradativa. Por quê? Por conta dessa história, a gente volta à referência crítica, né? Que é a gente ir aumentando a sua testosterona à medida que o seu corpo entende isso. Porque se passar de 160 para 800, pô, já caiu, sei lá, de 2.000 para 160. Já foi uma paulada, né? Agora passar de 160 para 1.500 de novo, essas modificações agudas para o físico são muito ruins, né? O físico ele tende a criar, né, quase como se fosse formas de defesa isso. E aí você não consegue trazer uma situação de saúde associada ao sucesso que você quer. Você atinge alguns objetivos, mas você abre a mão de muita coisa, inclusive às vezes segurança, coisa que no seu caso a gente absolutamente, nenhum paciente você pode abrir mão, mas principalmente no seu caso, que além de fazer essa TPC, a gente está fazendo pós-Covid, né? Sim, controlando os exames, inclusive tem que fazer um amanhã. Amanhã. E você está se sentindo bem? Tô. Amanhã é o último exame, se Deus quiser. Né? Ju, eu vou falar pra você como eu rezei pra tu. E eu tô tão feliz que você tá usando a pulseirinha que eu pus em você lá na UTI. Até hoje aqui, cara.